E então, galera, mais uma live, né? Então, dizem, é atribuída a Carl Gustav Jung uma frase, a seguinte frase, né? Que quando você for lidar com outra pessoa, seja mais coração, muito mais coração e alma do que mente e teoria, entendeu? Porque nós vivemos na época das teorias. É inevitável que qualquer psicanalista, qualquer pessoa instruída, ela vai conhecer muitas coisas, vai conhecer tudo, mas às vezes ela não vai ter tempo de parar para te escutar, de parar para. O mundo está muito corrido, entendeu? O mundo está muito corrido. E qual é a solução e qual é o sentido para tudo isso, né? É isso que a gente tem que descobrir internamente. A gente tem muitas questões que a humanidade carrega em si desde milênios atrás, entendeu? Desde os pré-socráticos até os socráticos, até Kardec, até Jesus, entendeu? E de uma carpintaria veio Jesus e de uma parteira veio Sócrates, e vieram assim os grandes mestres. Da psiquiatria veio Carl Gustav Jung. Uns dizem que ele não é cientista, outros dizem. Eu acho que ele é cientista, entendeu? Eu acho que a ciência de hoje que não cabe ele, não coube ele, entendeu? A ciência hoje ela tá muito dogmática, entendeu? Então, o materialismo dogmático ele é muito forte, né? Então, a questão, eu queria trazer mais uma conversa sobre aquela questão da depressão, do pânico, das psicopatologias e como lidar com elas dentro de um parecer da experiência somática e da minha experiência pessoal, entendeu? Não que eu tenha tido todas as psicopatologias, mas que eu conheço, assim, de conhecimento das psicopatologias e de experiência com uma psicopatologia, entendeu? Então, eu digo a vocês assim, sempre falo que aquele que meteu as caras, que passou pelo problema, entendeu? Que amadureceu. Porque a grande questão da psiquiatria hoje, eu estava conversando com uma psiquiatra, é o amadurecimento das pessoas que têm transtorno psicótico, entendeu? Porque quando ela amadurece, não tem mais problema de suicídio, entendeu? Quando elas estão entrando na fase aguda, no caso, aí o risco é muito maior, entendeu? O risco é muito maior.
Aí precisa de todo um cuidado da família, precisa de todo um cuidado. E eu não sei onde eu me encaixo nisso aí, entendeu? Se eu me encaixar, entendeu? Só sei que eu presto serviço terapêutico, né? Eu sou escritor, sou terapeuta e eu atuo orientando pessoas, entendeu? Eu atuo orientando pessoas. E eu digo assim que vale a pena você passar por todos os processos, entendeu? Você encontrar o sentido na vida, entendeu? Pode ser difícil, no começo é causticante, entendeu? Mas quando você encontra o sentido na vida, por exemplo, se você corporaliza a mente, você está adquirindo uma base para uma mente mais aquietada, entendeu? Quando você começa a aquietar a sua mente, você começa a adentrar em conhecimentos mais profundos. E isso faz sentido para você, porque, segundo alguns autores, eu não sei qual é o autor, me escapou o autor aqui agora, ninguém vai entender a sua paz, entendeu? A sua paz, ela não vai ser entendida por ninguém, entendeu? Ela pode até ser entendida, mas ela não vai ser vivida por ninguém, entendeu? Você que tem que experimentar a paz e saber que ela é igual um broto que vem de uma árvore, um broto latente que vem de uma árvore. Você carrega esse broto em você e ali dentro daquele broto ninguém consegue olhar de fora para dentro, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então a paz, ela tá dentro de você. E ela tá dentro de você em quaisquer circunstâncias, entendeu? A grande sacada é o foco. Porque se o foco é a dor, se o foco é a tristeza, se o foco é a ansiedade, e tem hora que pega mesmo e que massacra a gente, entendeu? A grande questão é o foco. Então, se você focaliza, se você pensa que debaixo disso tudo, debaixo disso tudo, existe um ser, um ser essencial que pode ser estabelecido dentro de você e que esse ser ele pode vir à tona em alguns momentos da semana ou até do dia, com meditações, eu digo, tipo assim, com a experiência somática, porque Peter Levine, ele praticamente decodificou o corpo humano, e aí da Rolf, né? Eles decodificaram o corpo humano de forma que eles trouxeram um modo de você lidar, um sistema de modo de você lidar com com o seu corpo sem haver intervenção
sem haver intervenção que fosse assim evasiva, entendeu? Então por isso que essas escolas não estão certo, entendeu? A ABT, o Rolf, a BR, entendeu? Elas não estão certo. Por isso que o Rolf ele dá tão certo, a experiência somática, quando bem conduzida, dá tão certo, entendeu? Porque é uma experiência sentida. Você não vai sentar num lugar e vai ficar imaginando assim, eu tenho que respirar, entendeu? Não, você vai respirar e você vai respirar soltando, entendeu? Já soltando, liberando. De um tempo de descarga, entendeu? De descarga. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a aquietar o seu sistema nervoso central e periférico, entendeu? Então, o Peter Levine e a Ida Rolf, eles decodificaram um sistema de manuseio ao corpo, de manuseio psicológico e corporal, de forma a liberar e a fazer uma catarse progressiva e lenta dos corpúsculos traumáticos, entendeu? E lá atrás, o autor René Descartes, ele escreveu um livro, um desses autores iluministas aí, eu não sei se foi René Descartes ou se foi outro autor, ele escreveu um livro que ele praticamente ele também decodificou o corpo humano, o sistema nervoso, sem contar com os clássicos chineses, né? Que eles têm um conhecimento que é milenar, né? É secular, milenar, por que não? De decodificar o corpo, saber assim os canais do corpo, o sistema nervoso, mapear o corpo todinho, entendeu? E saber por onde passam os corpúsculos animais. Esses corpúsculos animais, lógico que são os neurotransmissores, são os animáculos, os elétrons, né? São as sinapses, entendeu? Então eles decodificaram tudo isso, mas isso passou por um processo assim. É lógico que o poderio não deixou, eles vaziam ciência nessa época, mas depois foi muito abafado, entendeu? Veio materialismo e abafou tudo, entendeu? E tudo mais. Então são períodos assim de catástrofe para o pensamento, entendeu? Então surgiu, hoje nós estamos vivendo uma fase de ressurgimento de novas codificações, novas decodificações, do qual Peter Levine e Ida Rolf são um dos integrantes, entendeu? O autor lá da focalização, né? Então é isso aí, entendeu? Então eles perceberam que
quando você escuta o seu coração ele ressoa na sua cabeça e você passa a ressoar tudo, entendeu? Então é bem assim, entendeu? Você olhar para o seu corpo é a mesma coisa que você entrar numa sessão, você tá com uma questão assim, você tá meio desnorteado, meio desesperado, e você entra numa sessão e de repente você percebe que aquilo é um sintoma de algo que está gritando no seu sistema nervoso central e periférico, e que aquilo vai se aquietando à medida que o seu foco muda, entendeu? Então tudo é uma questão de foco. Se você coloca, se o ego é o núcleo da consciência e esse núcleo ele pode ser manuseado, esse ego pode ser manuseado tanto para o mal quanto para o bem, tanto para a dor quanto para o prazer, e de repente você passa uma semana em que, se você tem uma sensibilidade muito grande, alguma coisa assim, e ele começa a doer semana após semana, e você se vê numa situação que você quer se trancar no quarto, quer se esconder debaixo de um cobertor. Então, nessa época, nós não estamos vivendo mais isso, gente. Pelo amor de Deus, procure o terapeuta, procure o anestesista. Eu posso conduzir sessões de SE, entendeu? Eu estou autorizado a conduzir sessões de SE. Eu tenho até o nível avançado, né? Falta só avançado 2 e completar os créditos lá, entendeu? E logo eu seria um SEsista, entendeu? E com muito prazer, entendeu? Que eu seria um SEsista. Porque eu descobri nessa técnica, no SE, mais no SE, que é possível você sair de um quadro, que é possível você mudar o seu foco, mesmo que no dia seguinte você desfoque tudo outra vez, mas é possível você trazer seu foco para algo bom, para algo para o seu corpo, e daí você começar a mudar aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo, entendeu? Mudar aquilo que está acontecendo dentro do seu corpo. E a partir do momento que você manuseia o ego para algo que ele tem foco no restabelecimento e no processo de organização, tudo melhora para você, entendeu? Tudo melhora. Se durante a semana, por exemplo, se durante a semana você volta a uma estaca zero, então você perde o sentido. Você tem o sentido, mas você perde a conquista que você fez na sessão de SE, ou na sessão de psicanálise, ou na qualquer sessão. Mas aqui eu friso o SE, entendeu? Mas se depois você foca numa questão, depois você consegue focar
uma conquista interior, de estar lidando com foco no seu corpo e de forma positiva, de forma que você consegue tolerar aquela raiva, aquele impulso, aquela reatividade, aquele ódio, tudo que está acontecendo que você não conseguiu metabolizar até hoje. Isso aí já é um processo de eliminação de toxinas mentais, entendeu? Você está eliminando toxinas mentais que ficariam presos no seu sistema nervoso central e periférico, autônomo, né? E vegetativo e simpático, né? E que você libera pela mente, pelo sistema nervoso central, entendeu? Pelo sistema nervoso, entendeu? Então isso é um processo lento, gradual, mas que você já vê os resultados, você já consegue ver os resultados rapidamente, entendeu? Rapidamente você consegue ver os resultados. Por isso que dá tão certo essas escolas, entendeu? Porque elas trazem um manual completo assim, elas têm profissionais altamente capacitados, entendeu? Para você ser um assistente de ESE, experiência somática, você tem que ter passado por um treinamento muito grande, entendeu? E eu tô praticamente há 10 anos fazendo SE, e eu tive o cuidado eu tava praticamente, para falar para vocês assim, eu tava praticamente desiludido assim, com a psiquiatria, porque a psiquiatria ela só vai falar de sintomas. Os médicos psiquiatras que me atenderam, alguns médicos não são médicos, entendeu? Eles só posam em fotografias com mestres, esse tipo de coisas, com conferencistas, esse tipo de coisas, mas eles não têm a competência ainda que uma pessoa que passou pelos degraus adquiriu, entendeu? Então, tipo assim, eu não me vejo na necessidade de estudar uma psiquiatria, entendeu? Mas eu me vejo na necessidade de aprofundar na prática o SE, a experiência somática, entendeu? Porque eu vejo que ela é realmente muito prolífera, muito boa, entendeu? Não sei se prolífera é a palavra certa, mas muito boa, muito eloquente, entendeu? As pessoas lá, elas são pessoas assim maravilhosas, assim, entendeu? Uma ou outra que às vezes você tem que explicar a sua situação também, né? Você tem que explicar, mas uma ou outra que não vai te compreender, entendeu? Mas se você também ficar pedindo compreensão intelectual de todo mundo, também não dá certo, entendeu? Então chega um ponto também que é preciso também acerenar a mente, entendeu? Acerenar a mente a ponto de você
nem sequer pedir a compreensão intelectual dessas pessoas, entendeu? Mas ali no SE você sabe que você vai encontrar profissionais altamente capacitados. E eu sou um deles, entendeu? Eu tenho 10 anos de yoga, tenho 10 anos que eu faço SE, tem 8 anos que eu faço SE, e eu me sinto bem capacitado, mas ainda posso me capacitar mais ainda, entendeu? Eu sei que talvez essas lives elas não sejam, elas estão sendo assim muito informal assim, entendeu? Não são aquelas lives profissionais assim, entendeu? Mas é isso. Tô passando um pouco da experiência aí, entendeu? Então procure um profissional. Eu sou um profissional, entendeu? Eu posso estar te ajudando, eu não sou, não, a minha consultoria ela não substitui medicina, não substitui psicologia, é só uma terapia, psicotraumatologia, SE, experiência somática, entendeu? E é isso aí. Muito obrigado e até mais.